Vamos dar continuidade ao nosso culto de hoje. Nós temos estudado, cada domingo, um sermão, esses últimos domingos, uma série de mensagens sobre as características de uma igreja que desfruta de comunhão vertical, comunhão com Deus, e comunhão horizontal, comunhão uns com os outros, comunhão com a própria igreja. Eu gostaria então de logo chamar vocês para abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 2, versos 44 e 45. Atos capítulo 2, 44 e 45. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Algumas traduções dizem assim: compartilhavam tudo que possuíam. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Feche teus olhos, vamos falar com Deus de novo. Pai querido, digno de toda honra e glória, exaltado, todo-poderoso, estamos aqui diante da tua grandeza, Pai, humilhados, pequeninos, Deus, perante tão grande poder, clamando a sua misericórdia para as nossas vidas. Deus, clamando que o Senhor venha de encontro, Deus, aos nossos corações, com a sua palavra poderosa, Pai. Ó Deus, eu creio no poder da sua palavra, no poder do Senhor, Pai, de usar, Deus, a sua palavra para abençoar a vida da igreja, Pai. E é o que eu rogo a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, nós já aprendemos em domingos anteriores, lá em Atos 2:43, que a primeira característica de uma igreja que desfruta de comunhão vertical e horizontal é que essa igreja manifesta profundo temor por Deus. Domingo passado nós estudamos a segunda característica dessa igreja. É uma igreja maravilhosamente abençoada por Deus. Na noite de hoje estudaremos a terceira característica da igreja de Atos, que é narrada aqui nesse texto. A igreja da comunhão, a igreja da comunhão com Deus, a igreja da comunhão mútua entre irmãos. Os versos 44 e 45 mostram que a comunhão entre os irmãos produzia frutos, mais frutos, além desses dois que nós já falamos. Diz o texto que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, ou seja, o resultado da venda, o dinheiro, ou aquilo que a venda gerava, distribuía isso entre todos. É lógico que tinha critérios, a gente vai ver esses critérios. Então, com base nesse texto, nesses dois versículos, a terceira característica da igreja que desfruta de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros é que essa igreja manifesta amor através da partilha dos bens materiais. Essa igreja de Atos, ela manifestava amor através da partilha dos bens materiais. O amor e a comunhão desfrutados no seio da igreja impeliam os seus membros a abrirem mão de seus bens materiais para suprir as necessidades básicas dos irmãos carentes daquela igreja. Deixa eu trazer para vocês o contexto, mais uma vez. O contexto histórico daquela igreja, Em especial a igreja de Jerusalém, A igreja de Jerusalém dos primeiros anos, ali do primeiro século, Conversões em grande escala causavam retaliações sociais à igreja. Você já aprendeu, estudando Atos, que a igreja cresceu numericamente de uma maneira muito rápida,
não é? E essa conversão, esse boom de conversões, causou retaliações sociais na igreja. O que eu quero dizer com isso? Muitos crentes foram expulsos do convívio social. Eles foram expulsos das sinagogas judaicas, não é? Eles foram expulsos do único ambiente religioso que eles tinham. Irmãos, é muito diferente de hoje. Porque hoje, se você não é muito bem recebido numa igreja, você vai lá, eu vou na outra, não é? Naquela época não era assim. Eles tinham uma ideia sobre Deus, uma doutrina, uma religião, entre aspas. Os judeus tinham a sinagoga, e ali eles iam. E quem fosse expulso da sinagoga, significa que ele era expulso de todo convívio social. Ele não tinha para onde ir. Ele era tratado como alguém pecador, alguém que desobedecia a lei, alguém que não amava a Deus. Então isso era pesado, um cargo, um fardo pesado para o judeu, não é? Então, aquelas pessoas que se convertiam a Cristo, elas eram expulsas do convívio social dos judeus, né? Os judeus que se convertiam. Né? Eu estou falando da igreja em Jerusalém, especialmente, né? Muitas outras pessoas foram desprezadas e rejeitadas pela sociedade. É interessante notar, irmãos, que historicamente falando, é sabido que muitos cristãos tiveram seus bens confiscados, não é? E suas fontes de ganho destruídas. Nós sabemos que isso aconteceu historicamente falando. E tudo isso causou o quê? Uma pobreza extrema naqueles novos convertidos. Porque os bens deles foram confiscados, de muitos, não é? As suas fontes de ganho foram exterminadas, destruídas. Foram roubadas ou simplesmente destruídas, tomadas pelos judeus. Eles realmente estavam carentes. Eles realmente precisavam de comida. Eles precisavam de roupa para vestir. Porque eles não tinham como manter-se nas suas necessidades mais básicas. Então, irmãos, vem a segunda parte. Como foi que a igreja reagiu? Né? Como é que foi que a comunidade reagiu quando várias pessoas na igreja passavam por isso? A igreja viu seus membros em grande crise de sobrevivência e então ela decidiu agir. A igreja não ficou de braços cruzados ao ver as pessoas com necessidades básicas, não é? E a igreja agiu em direção a isso. Os crentes vendiam suas propriedades, ou melhor, suas propriedades e bens, diz o versículo 45, para suprir a grande carência da igreja. Eles agiam dessa forma. E Deus, pela mão da própria igreja, supria a necessidade dos novos convertidos, dos carentes. Gostaria que você olhasse comigo no capítulo 4, o verso 32. Aqui de Atos mesmo, tá? Atos 4, 32. Para a gente ter uma noção maior de como funcionava isso na igreja lá de Jerusalém. Atos 4, verso 32 diz: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Só que não era um comunismo, assim, que eles entregavam e eram obrigados a entregar e o governo fazia o que queria. Não era assim que funcionava. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Então presta atenção entre carente e necessitado, tá? Eu disse antes que as pessoas tinham extrema pobreza. E aí a igreja agiu para curar essa situação, para dar sustento a essas pessoas que estavam numa situação muito difícil. Então, eles não passavam por carência, porque eles se ajudavam, ok? Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e olha os critérios aí, depositavam aos pés dos apóstolos,
Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha outro critério. Né? Então tinha o critério quem era responsável por distribuir e tinha o critério quem realmente precisava. Não é? Então as pessoas traziam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam para quem realmente precisava. Qualquer um que realmente precisava. Olha o exemplo de José, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Não é? Então este homem vendeu seu campo. A gente viu aqui já, irmãos, que os crentes lá do capítulo 2, verso 45, vendiam as suas propriedades e bens. E aqui no capítulo 4 nós já falamos sobre terras, casas e campos, que é o que eles tinham na época, não é? De bens. Então, quando a igreja se viu em extrema pobreza, eles se dispuseram a abrir mão de seus bens para socorrer aqueles irmãos carentes. É interessante que no capítulo 5, você se lembra, acredito eu, da história de Ananias e Safira, não é? Que também tinham um campo, não é? Só que eles tinham uma propriedade, diz aí, né? Eles tentaram enganar a igreja. Olha, tá aqui, nós vendemos a nossa propriedade, tá aqui todo o dinheiro da propriedade. Eles mentiram, não é? E na verdade eles não eram obrigados a doar todo o valor, né? Doa quem quer, o quanto quer. Só que eles se passaram de bons, né, na frente da igreja e eles foram julgados por isso. Mas eu quero olhar mesmo, ler na palavra de Deus com vocês, o capítulo... Aliás, eu não vou nem ler, eu vou só citar, tá? O capítulo 6. Os necessitados eram tantos que os apóstolos sozinhos já não estavam mais dando conta de fazer esse trabalho, de distribuir, não é? As provisões. Essas provisões eram distribuídas diariamente. Olha o capítulo 6, eu vou ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Todo dia. Tinha lá o cafezinho da manhã, o almoço, não é? Eu não sei, claro que eu não sei dizer o que tinha, mas tinha todo dia a distribuição das provisões. E tinha tanta gente que só os 12 apóstolos não estavam dando conta mais de fazer o trabalho bem feito, né? E eles elegeram então 7 homens, cheios do Espírito Santo e de fé, né? Homens de Deus para fazer esse trabalho. É interessante notar, irmãos, cadê? A igreja fazia distribuição diária. É interessante notar que os beneficiários não tinham nada. Eram pessoas carentes mesmo, não é? Não é assim, não havia abuso, né? Tipo assim, Cardinês, eu estou precisando aí tal, de uma cesta básica e tal, mas eu tenho lá em casa, né, umas coisas que eu poderia abrir mão. Eu tenho minhas casas, meus terrenos, né? E eu às vezes abuso do outro, sendo que o outro às vezes tem mesmo que eu. Não era isso que acontecia, irmãos. Porque o mundo de hoje é o mundo dos espertos, né? O mundo dos espertos. Se eu puder ganhar alguma vantagem, eu ganho. Não era assim que acontecia, irmãos. Eles eram pessoas carentes, necessitadas. Então eles realmente, né, tinham os critérios, eles eram abençoados. E as pessoas abriam seus corações e vendiam o que tinham para ajudar aquelas pessoas. Eu quero chamar vocês para lerem comigo esse texto aqui, Tiago 2, 15 e 16. Diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa ou de necessitados do alimento cotidiano, interessante, né? Os itens básicos aqui que Tiago cita, né? E qualquer dentre vós lhes disser: vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago ele fala sobre fé, né? E às vezes o cristão, o crente lá da época de Tiago, e de hoje também, né? Ele fala que ele é um homem cheio de fé.
E às vezes ele vê uma pessoa necessitada entre eles, entre os cristãos. Ele fala, ô irmão, eu vou orar por você. O irmão está precisando comer hoje, não é amanhã não. O irmão está precisando vestir uma roupa, que não tem. Né? Você fala, eu vou orar por você. Né? Isso não é fé. Né? Fé é agir. Né? Porque o texto fala, se o irmão ou a irmã estiverem carecidos e você, né, tem o necessário para dar e não dá, ou não corre atrás, isso não é uma fé verdadeira. Então Tiago ele exorta os irmãos a uma fé verdadeira. A igreja deve socorrer aqueles que não têm as suas necessidades básicas. Né? E não é só a igreja no sentido de instituição, não. A liderança tem que estar de olho nisso. Mas se você vê que alguém está precisando, vai atrás e ajuda. Ou se você não tem como ajudar, aí sim você fala, irmão, vem cá. Pastor, só nós dois aqui, entre nós. Fulano, né? Vai lá fazer uma visita para ele e tal. Eu observei que ele está passando por um momento difícil e tal. Não, vamos atrás, não, vamos ajudar. Né? Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Ainda esse outro texto. 1 João, capítulo 3, versos 17 e 18. Aqui o foco já não é mais a fé, é o amor. Né? Que são coisas que andam juntas. Não é? Lá em 1 João 3, o apóstolo João diz, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, dinheiro, aquele que tiver dinheiro, e vir a seu irmão passar necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então João, ele exorta a igreja ao amor verdadeiro. Tiago fala sobre fé verdadeira, e João fala sobre amor verdadeiro. Né? Um cristão verdadeiro tem que ter uma fé verdadeira e um amor verdadeiro. Portanto, se ele tem um irmão carente, necessitado, ele tem que ir lá e socorrer o irmão. Ele precisa. Nós devemos fazer isso. E se for o caso, como eles faziam em Atos, até abrir mão dos nossos bens para isso. Mas a gente não vê isso. A gente vê os irmãos assim, né? Às vezes até dentro da nossa própria família, não é? A irmã, minha mãe que se vire, ela que se vire com as coisas dela, né? E a gente tem recurso para ajudar a mãe, para ajudar o pai, não é? E a gente não ajuda não, deixa lá, quem sabe a medicina chama um dia, né? E a gente pode ajudar, a gente deve ajudar, né? Então, a igreja deve ajudar os carentes. O texto ensinou isso para a gente hoje, ok? Onde há comunhão com Deus e comunhão com a igreja, deve haver a manifestação de amor, né? Então, olha, lembrando, as características de uma igreja que tem comunhão vertical e comunhão horizontal. Essa igreja manifesta profundo temor por Deus. Né? Segunda característica, essa igreja é maravilhosamente abençoada por Deus. E o que a gente aprendeu hoje? Essa igreja manifesta amor através de partilhas de bens. Okay? O texto ensinou sobre uma carência, uma pobreza extrema. Né? E a igreja deve estar atenta a isso. A gente também pode ajudar os irmãos que não estão na condição de pobreza extrema. Não é? A gente pode dar uma força. Quando a gente pode, não é? A gente pode dar um apoio. Não só de oração, mas um apoio financeiro. Né? Eu quero fazer alguns desafios. Aquela igreja, ela gozava de comunhão com Deus e isso era visível na prática da vida deles. Porque eles abriam mão dos seus sonhos. Você imagina, às vezes o cara pensa, nossa, eu quero ter uma casinha na beirada do córrego. Né? Tô brincando aqui, né? Pra de vez em quando ir lá e pescar, né, Arthur? E o cara sonha com isso, o cara deseja isso. E o cara, depois de 20 anos, ele vai e compra. Mas aí ele vê pessoas carentes, realmente carentes, né? Que não tem de onde tirar, não tem mesmo de onde tirar, né? E você não tem dinheiro, mas você tem aquele negócio ali. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, você fica até esperando alguém ajudar, né? Primeiro, né? Você fala, Deus, o Senhor me deu, é para a sua glória, né? Isso eles faziam, eles abriam mão das coisas deles. Isso é amor na prática, né? Isso é amor na prática. Então eu quero fazer algumas perguntas. Você desfruta da comunhão com Deus? Comunhão vertical? Você desfruta da comunhão íntima com Deus? Você realmente
tem um relacionamento com Deus? Você fala com Deus todo dia em oração? Você lança a sua vida no altar de Deus? Você ouve a Deus através da leitura da palavra? Ou é um negócio assim mais ou menos, de vez em quando? Né? Se você não tem comunhão com Deus, eu quero te desafiar. Busca a Deus com a sua vida. Né? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, indiretamente, a gente faz um compromisso de viver para Deus. Aliás, diretamente. Né? De ter comunhão com Deus. De ouvir a Deus através da palavra. De falar com Deus em oração. Então, se você não tem isso, busque a Deus. Começar pelos mais jovens. Não é? Eu não conheço a vida de vocês. Nem seus pais conhecem tudo que vocês pensam. Passa longe disso. Né? Mas Deus sabe. Né? E um dia nós vamos ter um acerto de contas com Deus. Até os mais velhos vão ter um acerto de contas com Deus. Você está preparado para esse dia? Para encontrar com Deus? Você já nasceu de novo? Você já se converteu? A sua vida mostra isso? Você olha para a sua vida e você pode olhar, não, eu manifesto fruto de alguém que nasceu de novo. Ou você ainda tem dúvida disso? Porque a segurança do crente está em Deus, né? Não no crente. Mas o crente que vive com Deus, ele vai dar fruto, e isso é bom para ele. Ele se sente, poxa, Deus tem estado comigo, tem me abençoado. Né? Segunda pergunta, você gosta de comunhão íntima com a sua igreja? Né? Você manifesta amor pela igreja, pelos seus irmãos? O quanto você ama a sua igreja? Primeira pergunta, você ama a sua igreja? O quanto você ama a sua igreja? Até que ponto você se sacrificaria pela sua igreja, pelos seus irmãos? Você estaria predisposto a desfazer de alguma coisa por uma grande situação de carência de algum irmão em Cristo? Propriedades, bens, terrenos, casas, campos. Irmãos, eu quero desafiar a igreja a orar agora. Né? Eu não sei como é seu coração, né? Talvez seu coração seja egoísta, né? Ou talvez seu coração seja indiferente com a situação das pessoas que estão ao seu lado. Você corre, tô custando a pagar o meu, né? Eu vou olhar para o outro. Mas nós precisamos olhar uns pelos outros. Nós precisamos apoiar mais uns aos outros. A Bíblia mostra isso, que o amor era presente naquela igreja de Atos. Ok? Então, quero desafiar você talvez a confessar isso. Se Deus está mostrando isso para você, se Deus está tocando o seu coração, fala, olha, você precisa ser mais generoso. Você precisa ser menos individualista, né? Menos egoísta, menos indiferente com o que os outros estão passando. Segundo desafio, eu quero te desafiar a se comprometer com a amar essa igreja, a se sacrificar por ela à medida que Deus der para você condição para isso. Ok? Vou tirar alguns minutos para a gente orar. Ora você e Deus em particular. Deixe seu coração diante de Deus. Fala, Deus, sonda o meu coração. Mostra para mim, Deus, se há egoísmo. Mostra para mim, Deus, se há indiferença. Me ensina a olhar para o lado, a apoiar aqueles que realmente precisam do meu apoio. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, pela sua palavra. Obrigado pela igreja de Atos, que é uma igreja que desfrutava de comunhão contigo, Pai. Com o Senhor Jesus e com o teu Santo Espírito. Tinha comunhão com Deus, tinha comunhão mútua, Deus, entre eles. E essa comunhão, Deus, se manifestava em amor uns pelos outros. E esse amor, Deus, era manifestado através da doação, da partilha, Deus, de seus bens. Ó, querido Deus, vivemos num mundo tão capitalista,
Hoje, Deus, nossa sociedade em que vivemos, tão egoísta, tão indiferente, Pai, tão consumista, a começar em mim, Deus, em cada um que está aqui nessa noite. Eu peço, Deus, que a Tua palavra possa penetrar em nossa alma, Deus, e mostrar, Deus, o quanto precisamos ser diferentes, o quanto precisamos, Deus, sermos pessoas que amam o próximo, que estão dispostas, Deus, a sacrificar o que tem para auxiliar os carentes, Pai. É o que eu te peço nessa noite, na força e no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.